Olá, sejam muito bem-vindos ao Viver na Praia Podcast. Estamos hoje trazendo para vocês um assunto bem bacana, tenho certeza que é do interesse de todo mundo. Vão curtir mesmo o papo de hoje. Aqui agora chegou o meu parceiro Felipe Isso Miller, o aí. padrinho, né? Padrinho agora. Padrinho agora. Indo, né? Estamos aí com uma super conversa com a doutora Alessandra. Vamos saber muita situação sobre estética. Vamos falar de cuidados pessoais, beleza e tudo mais. É muita coisa aqui que não é bem o nosso O nosso métier, né? dia a dia, mas Tá na fachada tá. aqui. Vamos Traz curiosidade aí. É verdade. Então aguenta aí que é só o tempo da vinheta, a gente já volta com um bate-papo. Hey, você chegou ao lugar certo, fonte de informações pra ficar esperto. Tudo sobre Balneário Camboriú e região, investimento, lazer, sempre com opinião. Muito bem, então hoje você vai lá, antes de começar a assistir, dá um pause, vai lá, olha bem no espelho, marca bem o teu rostinho, vê se tá tudo ok, se não tiver, volta e continua assistindo que a gente vai ter informação hoje de como ter uma presença melhor. Como é que funciona isso, Alessandra? Então, eu trabalho com harmonização facial, mas a harmonização facial, ela teve vários momentos, assim, né? Eu falo que a brincadeira que eu sempre falo para os alunos assim é que quando a gente vai para um congresso, esses congressos grandes, internacionais, que vão trabalhar sobre as tendências que vão ser abordadas durante o ano, é um São Paulo Fashion Week da estética. Olha só. É dessa forma, porque a gente tem algumas tendências, a cada ano vai mudando um pouco. Então, a gente teve uma tendência num ano que foi preenchedores. E aí a gente teve muitos casos de faces muito preenchidas, transformações. Eu brinco que muda até a etnia da pessoa, né? Olha. De tanto preenchedor que usavam. Então, teve essa tendência de preenchedores. Num outro momento veio a tendência dos bioestimuladores, que era melhorar realmente a qualidade de pele, essa firmeza, flacidez, enfim. E aí tendeu todo mundo a bioestimuladores. Num outro ano foi tecnologias, ultrassom microfocado. Ultrassom microfocado foi o que mais tendeu, e laser terapias. E agora a gente está numa tendência que é a minha, é onde eu sempre trabalhei, que é a naturalidade. Então, a gente tem uma fala que é assim, é o quiet beauty, que é a beleza silenciosa. Então, é assim, você gerenciar o envelhecimento. Isso é a harmonização facial, pelo menos no meu conceito sempre foi. A harmonização facial é você gerenciar o envelhecimento. Então, eu entender onde que está envelhecendo, se remodelou um osso, se um músculo está um pouco com mais flacidez, mais solto, frouxidão, se a pele está mais caidinha. E a gente vai entendendo anatomicamente onde está acontecendo e é ali que a gente vai reestruturando. Então, não existe um procedimento na harmonização. Existe você entender onde está acontecendo o envelhecimento e a gente ir gerenciando cada camada, o multilayer que eu falo sempre. Legal. Então, essa é a harmonização, é a gente gerenciar o envelhecimento e evidenciar o que já é belo. Essa é a ideia da harmonização. Bacana. Então, nada daquelas mudanças radicais, não. Pois é, né? Porque a gente ouvindo o nome harmonização e vendo o que acontece, não é o nosso meio, né? Mas, vamos lá, a gente vive numa cidade litorânea, a tendência é que as pessoas exponham mais seus corpos, apareçam mais, né? E tem uma preocupação um pouco maior com essa questão de aparência, mas, meu Deus do céu, a gente vê situações bizarras, né? Alterações muito gritantes, né? E chamar isso de Exageradas, harmonização é difícil, né? É o famoso desarmonização. Né? Ou demonização facial. Demonização, usam muito. Porque ouvindo o que tu estás passando agora aqui, aí realmente faz todo sentido, Faz que é essa sentido. questão da preocupação e tu não tem que perder a identidade, né? De forma nenhuma. Eu falo, a gente não tem que perder nenhuma característica. Mas porque eu tenho uma paciente que eu estava tendo hoje que é libanesa. E ela me trouxe algumas imagens, né? Mas como que eu faço para ficar assim? E como que eu faço para ficar assim? Eu falei, bom, você vai perder todas as suas características. E para mim, as tuas características são lindíssimas, porque trazem toda a tua essência, né? lógico. Toda a tua família, toda a tua história. Então, não quero deixar você assim. Mas expliquei como faria e tal, mas não acho que você tem que ficar assim, porque você é lindíssima da forma que você é.
Vamos evidenciar essas linhazinhas, essas ruguinhas, trabalhar aqui que está caindo um pouquinho, trabalhar a pele, e é isso. Não, ela falou, não, realmente, eu sou bonita assim, ela se aceita muito bem, assim. Então, eu falei, então esquece essas fotos aí de Instagram, não é isso. Fiz um trabalho psicológico já ali também, né? Porque não existe. psicológico, né? Existe. Eu acho que a harmonização ela envolve demais a psicologia. Demais. Porque os pacientes de harmonização, lógico que tem os pacientes que realmente querem somente gerenciar. E isso é muito legal, porque é uma vertente que eu gosto de trabalhar. Mas a gente tem os pacientes também que eles estão ali, eles não estão buscando harmonização. Eles estão buscando aceitação, eles estão buscando uma melhora num momento difícil, às vezes numa separação, às vezes numa traição, às vezes são várias situações que podem ser abordadas e que eles veem na harmonização a solução desse problema. Uma melhora de autoestima, vamos Uma dizer melhora assim. de autoestima. E a autoestima, ok, eu acho essencial que a gente tenha, mas que não que você dependa desse procedimento para te trazer uma felicidade, um bem-estar. Ele vai te ajudar, vai trazer também naturalmente, mas ele não é a salvação. Sim. Né? Então, já teve paciente que eu falei assim, olha, não é o momento da gente fazer. Eu falei assim, acho que a gente está precisando trabalhar outras coisas antes. E era bem ela cuidar dela, assim, né? Legal. Preciso que você se cuide um pouquinho mais, que você entenda esse teu momento. Quando você estiver pronta, a gente vai fazer. Mas não é o momento de harmonizar agora. Porque ela estava justamente buscando esse... Preciso sair do fundo do poço e como que eu vou fazer? Vou encher o meu rosto de preenchedor e toxina. E não era essa a ideia. Então, teve paciente já que eu falei, olha, vamos deixar para um outro momento e... A gente vê que é mais, não é tanto para a pessoa que ela quer mais, é mostrar que está bem, que está, né? E acaba se prejudicando, porque, pô, vai lá, de repente tu vai ter que antes entrar numa academia para recuperar a tua forma física ou uma saúde. Saúde, né? Tá bem, e aí tu tens N alternativas para começar com isso, de repente sair de um momento desse de... Não sei se eu posso chamar de estresse ou de trauma, enfim. De estresse. E para baixar a poeira, para dizer, calma, agora vamos ver o que vamos fazer. De uma pré-depressão, às vezes, e acho que ali é a solução, e não é o caso. Tu vai naquele embalo, aquele momento que a tua cabeça está confusa, né? E começa a entrar nesse de... É nariz, é boca, é bochecha, vai fazendo e vira um vício, né? A impressão que a gente tem que perde a vicia. percepção. A gente tem uma visão, a nossa visão nunca é a real, Sim. né? O que a gente enxerga no espelho nunca é o que as pessoas veem da gente. Isso é uma distorção de imagem que existe, né? 10% pelo menos do que a gente vê é uma distorção de imagem. Então, acontece demais quem está... 10% no mínimo. Então, isso já é natural. Só que ele vai intensificando, às vezes, com a harmonização. Você vai fazendo e você vai perdendo a percepção. Como tem uma anorexia, por exemplo, que você se vê gordo, né? A harmonização também tem isso. Tem essa alteração, essa distorção de imagem, que é uma doença que precisa de tratamento, inclusive, da pessoa falar assim, não, preciso fazer mais boca. Eu preciso fazer mais aqui. Aqui preciso trabalhar mais, vai ficar mais marcado. E você olha assim, deu? Já tá tá bom, passando, já deu. Esse comentário que ela fez antes, eu acho super legal da parte do profissional, essa orientação, né? Normalmente, muitas pessoas desse nicho da harmonização é Fordismo, né? Quanto mais botar, quanto mais preencher, mais dinheiro, o cara vira teu escravo, tá ali, então... A gente vê casos aí bizarros, né? De pessoas que depois se arrependem, né? Desfazem a harmonização, né? E tem situações, né? Que de repente a pessoa que está nessa neura de quero mais, de se deformar completamente. Isso quando ainda acha um profissional que... Não vou dizer que é um bom profissional, porque quem aceita ficar deformando uma pessoa já tem minhas dúvidas. Acho que mas tem que ter bom senso, né? E faz parte do profissionalismo isso. De repente, indicar até um psiquiatra, um acompanhamento. Somos profissionais da saúde, então Claro. faz parte, sim. Né? E, então, tu tens essa questão de, mesmo na mão de um profissional competente, te encher, já é complicado. E o que acontece de pior é que, de repente, vai lá numa doutora Alessandra que fala, não é o momento. Mas é o momento, eu quero, então eu vou em outro... E, de repente, pega alguém não qualificado, e aí a gente tem uma série de notícias aí de procedimentos com pós-operatório dando problema, várias situações, né? Material de Tem um paciente que volta e fala assim, te traí. Porque eu queria fazer aquela toxina naquele momento. Eu falei, mas assim volta. Acaba voltando. Às vezes precisa ter uma experiência ruim ali fora para realmente valorizar. E tem muito profissional bom, mas tem muito profissional que às vezes perde um pouquinho
o limite do bom senso, a questão de análise facial. Então, eu vou trabalhar uma pessoa, eu sempre vou analisar proporções. É um trabalho bem minucioso, assim, sabe? Proporções, terços faciais, como que estão essas proporções, a largura tem que ter uma proporção para homens e para mulheres é diferente, o formato anatômico é diferente. Então, uma abordagem, ela é muito ampla, ela exige muito conhecimento. Então, às vezes, o pessoal vai meio que fazendo... Eu brinco que é que nem entrar no mar, assim, sabe? Você entra no mar, você não sabe o que tem embaixo, né? E tem muito profissional que acaba trabalhando dessa forma, assim. Ele vai furando e vai injetando produto e não sabe direito nem onde isso está entrando, se a camada está certa, se tem uma artéria importante ali. Eu falo, é muito estudo. Eu acho que profissionais bons têm demais. E em todas as áreas, todos. Tem médico excelente, tem biomédico excelente, tem enfermeiro esteta excelente. Olha, se a gente for falar das especialidades ali, tem muito profissional bom em todas as áreas. Dentista, que é a minha formação, e em todas as áreas. Mas também tem os ruins em todas as áreas. Então, mas o que limita é estudo, é estudar. Certeza. Tem até corretores ruins. Todas as áreas, né? Sempre. Estou falando aqui da questão dos profissionais hoje para atuar nessa questão de harmonização facial. Que tipo de profissional está apto ou tem uma licença, não sei como é que funciona isso, né? Para fazer a harmonização facial? Então, a gente tem algumas regulamentações que são gerais. E essas regulamentações, como Lucas falaria isso aqui, a gente tem muita lei inútil, que ele vai se identificar com essa minha fala. A gente tem muita lei inútil. Então, as leis, elas não são específicas. Tem leis que são muito amplas. E tudo que não proíbe... Está permitindo. Está permitindo, né? Então, essa é a abordagem de algumas áreas. Mas, para fazer um curso, por exemplo, comigo, eu preciso que tenha uma formação em áreas que tem conselho, que tem uma regulamentação. Então, os biomédicos estetas, os enfermeiros estetas, os médicos, os cirurgiões dentistas, os... fisioterapeutas estão começando a ter uma regulamentação legal para trabalhar também, biólogos, enfim, tem algumas áreas que podem trabalhar, mas a gente sempre tem que conceituar, assim, o que teve de injetáveis durante a graduação, ou se fez uma pós-graduação estética, tem que ter essa especificação de injetáveis. Tem que ter uma formação bem específica. Se fizer só biomedicina, por exemplo, e não fizer a parte esteta, que é a parte de injetáveis, não tem a regulamentação para trabalhar. Perfeito. Então, tem que ter um estudo mais aprofundado, senão não tem regulamentação. Porque, tu vê, na questão do rosto, tu tem uma série de nervuras e situações muito delicadas que uma agulhada mal dada ali, de repente, vai deixar... Essa é a parte do mar, né, que eu sempre falo. Então, o meu ponto forte, assim, quem faz curso comigo, eu dou muito curso em cadáveres frescos. Pois é. Já adiantasse, mas vamos lá. Eu dou muito curso em cadáver fresco. E essa é uma abordagem que é o meu foco, é anatômico. Agora, eu estava ali embaixo, eu estava recebendo uma ligação até para trabalhar num curso que vai acontecer em Nova York. Olha só que legal, já vou dar um spoiler. Que vai ser em novembro, justamente com a parte de cadáveres. Então, quem vai dar a parte anatômica, a pauta de cadáveres, sou eu. Que legal. Então, o meu foco é muito anatômico, porque com anatomia você faz tudo. Primeiro, você sabe quais áreas de risco, você sabe quais as áreas que você tem espaço para colocar mais produto ou menos produto, você sabe as áreas que tem inervação, que a gente não pode entrar com agulha de qualquer forma, porque você pode fazer uma paralisia, uma parestesia no paciente. Tem áreas que podem gerar cegueira no paciente. Então, às vezes, fazer um nariz, fazer uma região de glabela, que o pessoal preenche bastante com ácido aqui, aquelas linhazinhas de brabo aqui. É uma área, um risco enorme de ter uma maurose, que a maurose eu falo que é o termo bonito para a gente chamar a cegueira, né? É para colocar no termo de consentimento, é a maurose, né? Que é o termo bonito. Tanto, né? Não dói tanto. Vou virar um Mauro. Mas pode causar cegueira. Então, o conhecimento anatômico, ele te respalda em tudo. E eu brinco assim que não é para dar mais coragem. Pelo contrário, é para você ter mais cautela. Eu falo, quem é muito corajoso para harmonização é porque tem pouco conhecimento anatômico. Então, quanto mais você conhece, mais cauteloso você fica. E isso é respeito ao paciente, né?
Sim. E isso, E o treinamento é bom. todas as áreas é assim, né? Até nos esportes também, quanto mais na extrema confiança, onde tu vai ter um deslize e vai cometer um erro que Qualquer pode dar um situação. problema Na sério. direção, sempre. né? Quem sempre faz o mesmo trajeto, é onde os índices são maiores de acidente. Então, todas as áreas, assim, você tem que conhecer muito, mas você não pode perder o respeito pela anatomia, o respeito pelo paciente. Porque qualquer deslize Pode resultar numa tragédia. Ali. numa complicação grande, que não é fácil de resolver. Então, hoje, tu atua, se de repente o Felipe resolver ir lá dar um jeito nessa Tu viu que só batalha eu tô aqui. precisando, né? Ele Tá jogando bem, pra né? você, Felipe, tá jogando pra você. Tu tens toda a parte lá para fazer esse atendimento até o cliente final também. Sim. E ainda um instituto onde tu formas profissionais nessa área. Exatamente. Então, eu estou atuando na ROF ROF é o apelido, né, da harmonização orofacial, há 10 anos já. E até o primeiro curso que eu fiz quando eu resolvi migrar para essa área da harmonização foi em cadáver fresco, que eu fui para os Estados Unidos para fazer, porque no Brasil não tinha esse treinamento. E aí eu comecei a dar cursos em vários lugares aqui no Brasil. Quem abriu as portas até aqui em Balneário foi o IOA. O IOA foi onde eu comecei, foi minha primeira coordenação de pós-graduação de harmonização, foi no IOA Palmas, Tocantins. Olha só. Sempre conto essa história, assim, que não podia ser aqui pertinho, né? Eu tinha que viajar para Palmas, tá longe. Tocantins. Olha só. E aí começou esse negócio de viajar. Eu comecei a viajar pelo Brasil todo e cada lugarzinho que eu dava aula, eu falava assim, nossa, que bacana essa estrutura, que bacana essa acústica, que legal essas poltronas, assim, é confortável o suficiente, mas não é confortável demais para dar sono, né? Tem que pensar em todos esses detalhes. Tá, tem que ser gostosa, mas não tão confortável. Acústica, carpê, que melhora também assim, as alunas saírem com salto e tal para ir ao toalete e tal, não interferia na aula. Um quadro que era interessante, uma tela que era interessante. E eu pensava assim, isso eu gosto nessa estrutura. Isso eu não gosto. Isso eu gosto, mas a abordagem com os alunos aqui eu não gosto. Aqui eu gosto da forma que eles tratam os alunos, mas o jeito que é captado os pacientes e o produto que é usado nos pacientes de modelo, que a gente chama, eu não gosto. Eu falei, se tem um monte de coisa que eu gosto e não gosto, por que não juntar as que eu gosto e montar o meu instituto da forma que eu acredito? E não que lá seja certo ou errado, é a forma que eu acredito. E aí veio a ideia de montar o instituto. Aí já virou aquela pulguinha atrás da orelha. Eu falei, vou ter que fazer. E aí estamos aí com o instituto indo para o 3º ano agora. E lá a gente ministra os cursos. Lá eu tenho salas de coworking. O andar de cima é a parte de instrução mesmo, é onde os cursos acontecem, onde a gente tem o mini auditório, são 26 pessoas, tem a sala de treinamento, tem área de café, área de descanso, estúdio fotográfico, vestiário. Então, ele é bem estruturadinho. Legal. E a gente loca esses espaços também. Então, inclusive, para quem quer fazer um curso de harmonização, massoterapia, capilar, eyelash, qualquer curso que precise de macas, estrutura, a gente loca os espaços também. Que bacana. Isso que a gente conversava antes, que daí não é a questão de tomar como uma concorrente, né? Não. Na real, tu estás querendo subir a régua dos profissionais de harmonização, né? Essa é a ideia. Parte de estética. Isso é legal, tá contribuindo para todo mundo e que venham a agregar e realmente fazer um bom trabalho, para que tu não tenhas que corrigir erro dos outros, tá? Eu acho que é interessante, né? Quanto melhores profissionais a gente tiver na harmonização, é que essa é uma coisa que as pessoas falam, né? Eu não vou ficar treinando concorrente. Eu não vou entregar minhas técnicas, eu não vou entregar minha expertise aí de 10 anos para depois criar um concorrente. Eu não acredito nisso. Eu acho que uma harmonização consciente, uma harmonização que as pessoas realmente estejam preparadas para fazer, fortalece todos os harmonizadores. Porque a gente sabe que existe ainda um preconceito, existe algumas perseguições de classe, né? Porque, você pode fazer, você não pode fazer. E eu não acredito nisso. Eu acho que o profissional bem preparado, ele tem que fazer. Tanto que eu já dei treinamento dentro do Instituto, mentorias VIPs para médicos, para todas as áreas. E os médicos até eles seguram um pouquinho assim a divulgação, porque existe uma pressão que acontece sobre eles para que eles não façam com alguém que não seja da mesma área. Então existe uma pressão assim de classes, existe isso acontece e ali a ideia não é essa, é que todo mundo realmente cresça, mas com a consciência de que você tem que fazer uma coisa bem feita, né? Você vai colocar na tua vida
a harmonização como profissão, faça bem feito. Você vai ser um corretor? Faça bem feito. Você vai ser uma diarista? Faça bem feito. Tudo. Entendeu? Então, é o que cabe para todos. Aqui com o agravante que a gente está falando primeiro de rosto, que não tem como esconder, né? Você faz uma lipo, ficou uma cicatriz, você coloca uma blusa e tá ok, né? O rosto não tem o que fazer. Então, a diarista, se não limpa direito, é uma sujeirinha. O corretor, vai ficar... se faz um negócio mal feito, o cliente não lucra tanto. Agora, errou uma harmonização ali, é complicado. Ali a responsabilidade é muito grande. Então, tem que estudar. Então, eu acho que se a gente pode acrescentar e preparar mais pessoas para estar trabalhando com essa consciência de responsabilidade, eu acho que a gente está fazendo até um papel bacana aí para... E assim, só para tirar uma outra dúvida aqui, dentro da questão de harmonização, vamos falar de... O cabelo, comentasse ali, também entra nesse... Na parte da odontologia, não. Ah, tá. Agora eu estou fazendo graduação de biomedicina também. E aí, na biomedicina, a gente faz corporal, aí tem capilar, barba, aí é corpo todo. O que é que vocês podem ter de intervenção numa pessoa para fazer a harmonização? Né? Porque uma coisa é uma cirurgia plástica, que você vai para uma anestesia geral e tudo mais, é mais complicado, abre... mexe um monte. E na harmonização, até onde vocês podem entender? O cirurgião dentista, especificamente, a gente, como cirurgião dentista, a gente tem habilitação e resolução e lei para a gente fazer cirurgias também. Como bichectomia, que é para diminuir, né, o volume das bochechas. Lipo de papada mecânica, que é uma aspiração, como se fosse uma lipo. Uma lipoaspirativa, só que na região de papada. Então, nós temos um limite até esse ossinho que movimenta quando a gente engole, que é o ocioide que a gente fala, início do cabelo e essas partes da orelhinha aqui que a gente chama de tragos. Então, esse seria o limite do cirurgião dentista. Dentro disso, o que a gente não podia fazer era algumas abordagens de cirurgião plástico, que é mais limitado a cirurgião plástico, por exemplo, blefaroplastia, né, para melhorar essa pelezinha que vai pesando, lifting facial, que realmente você descola a pele, reposiciona, tira o excesso. Então, essas abordagens a gente não podia fazer, mas está sendo regulamentado ampliou um pouco o nosso leque de cirurgias na odontologia. Agora, acho que em maio, olha, não vou falar 100% que eu não tenho exatamente a data na minha cabeça, mas é por agora que está sendo liberada a parte das cirurgias estéticas para a odontologia também. Na verdade, assim, e essa é uma pergunta que sempre fazem para mim, né? Especialmente os alunos. Prof, o que você acha dessa liberação das cirurgias? Eu continuo com a mesma vertente. O que eu tenho um pouco de medo quando abre demais o leque é a irresponsabilidade de alguns profissionais que não estão aptos a realizar. Agora, com uma regulamentação muito restrita, de que só os especialistas em cirurgia bucomaxilo podem fazer, e ainda com aperfeiçoamento em cirurgias estéticas, eles estão totalmente aptos. Além disso, tecnicamente. Sim, a questão de estrutura também, né? Porque daí você tem que ter todo um aparato ali para qualquer situação de urgência, emergência. Centro cirúrgico mesmo, né? Porque... Então, cirurgias mais amplas exigem um ambiente preparado para isso. Então, esse é sempre o medo que eu tenho em qualquer situação, assim. Liberou para fazer isso. Ok. Eu sei das minhas limitações. Sim. Eu não sou uma pessoa cirúrgica. Eu sou do minimamente invasivo, do bioestimulador, do preenchedor, dos fios, da toxina. É a parte que eu gosto de fazer, é onde eu sei que tecnicamente eu vou entregar um resultado, eu sei que eu estou preparada. Cirurgicamente, eu não estou preparada para fazer, por exemplo, um lifting cirúrgico. Não é uma coisa que eu faria. Mas o medo que eu tenho, assim, eu tenho essa consciência, né? Mas tem muita gente que assim, brilha o olho, fala, nossa, cirurgia, não gasta quase nada de material, é puro lucro, então eu vou para esse lado. Margem é boa, vamos fazer. A margem é boa, porque não gasta, né, o preenchedor, a toxina, o bioestimulador. Então, eu vou para esse lado cirúrgico. E às vezes você não tem uma mão cirúrgica, você não tem um preparo cirúrgico, então depende muito da responsabilidade, da consciência de cada um. E isso é um pouco perigoso, né? A gente vai dar uma paradinha agora para mostrar o imóvel destaque do episódio, já que você está pensando em, de repente, dar uma ajeitada aí. Uma renovada, né? Renovada no visual. Quem sabe aproveita e renova a casa também, né? Abordagem boa. Já segura aí que a gente já volta.
Muito bem, já garantimos a casa nova. Vamos continuar aqui para saber da vida nova, da aparência nova, dessa revitalização toda que a gente pode fazer aí sem exageros, né? A gente conversava aqui no intervalo, vamos voltar a esse assunto, colocasse bem aí, Pretinho, A gente estava conversando um pouco, né, ela comentou do Ozempic, eu acho que é legal também, né, que alguns pacientes procuram ela em função do emagrecimento, que automaticamente a face emagrece junto e tem esse... E a gente tem... Não pode usar esse termo, na verdade, mas acabou viralizando o termo que é o Ozempic Face. Mas o Mounjaro, todas essas canetinhas mágicas, esse emagrecimento rápido, ele traz a consequência realmente do derretimento da face, né? E a gente chama de melting face, que é essa face mais derretida. Porque a gente tem a gordura e essa gordura que vai sendo consumida através da medicação, ela absorve também a gordura do rosto. Então, o rosto fica com um aspecto que a gente estava comentando agora no intervalo, que é um aspecto cadavérico. Então, além de ter uma quebra muito grande de colágeno, perde a estrutura de gordura. E a gordura é que dá esse preenchimento, esse contorno na nossa face. Então, a face acaba ficando com o aspecto do nosso crânio, né? Que é essa parte mais marcada, aqui uma depressão, essas têmporas mais fundas. Então, esse é o aspecto cadavérico que a gente fala. E os pacientes vêm buscando isso. Nossa, eu tô com o corpo que eu queria, mas o meu rosto está derretido. E agora? Então, a gente tem que reestruturar tudo isso. E aí é um trabalho bem intenso, mas a gente consegue deixar uma face perfeita de novo, com bioestimuladores de colágeno primeiro, porque eu preciso trazer de volta aquela gordura subcutânea, aquela gordurinha que tinha embaixo que preenchia o rosto. Então, um preenchedor que a gente usa bastante, que é... Será que eu posso falar a marca aqui? Pode. Eu uso muito o Sculptra, e o Sculptra tem um aspecto regenerativo também, então ajuda bastante nesse subcutâneo, nessa gordura. E preenchedor, para a gente trazer de volta algumas regiões. Eu uso muito menos preenchedor hoje em dia, eu uso mais coisas regenerativas e bioestimulador de colágeno, que estimula esse colágeno a voltar e a gordura, mas precisa de alguns pontinhos de preenchedor também. Caramba, faz um estrago então, tal do Ozempic. Ele faz. Todas essas canetinhas mágicas, gente, eu sempre falo, tudo que é muito bom, Não dá, né? analisa que alguma coisa ali não vai dar certo. Vem um boletim para pagar no final das contas, né? Não pode ser tão simples. Todo bônus sempre traz um ônus ali, né? A gente ouve falar muito do cabeça de Ozempic, né? Que tu identifica. Exatamente. Você sabe como quem está usando, né? Porque o rosto fica diferente. E é por isso. Ele absorve essa gordura que tem, que é o preenchimento da nossa face. E também o colágeno. Então, ela fica uma pele mais flácida e com esse aspecto cadavérico que a gente falou. Mas a gente tem algumas alternativas boas. Vocês já ouviram falar de regenerativo, que o pessoal está usando muito agora? Ouvi falar, até a gente ouve, mas Extraído. entender o que é, né? Ou às vezes a esposa comenta alguma coisa. Mas... Coisas que são polêmicas, tipo uma substância extraída do esperma do salmão. Nossa. Esse é o PDRN. Então, são substâncias que têm sido utilizadas hoje em dia para rejuvenescimento das células. Então, ao invés de você ficar enchendo de coisas no rosto, você vai rejuvenescendo as células. Se as minhas células estão jovens, elas multiplicam mais, então a flacidez demora mais para acontecer. Olha só. A perda de gordura tarda para acontecer. E isso através de PDRN, exossomos são regenerativos. Então, o PDRN é o tal do esperma do salmão, extraído do esperma do salmão. Quem foi o abençoado que descobriu isso e como é que descobriu um negócio desse? Né? Loucura. Exossomos é uma vesícula que sai da célula. E ela sai uma vesículazinha de dentro das células jovens cheia de informações boas. E essa informação boa, se chega numa célula mais envelhecida, ela rejuvenesce essa célula envelhecida e ela consegue produzir colágeno de novo, multiplicar de novo, trabalhar mais, produzir mais energia. É uma loucura. Um leigo aqui falando alguma coisa como que uma célula-tronco, alguma coisa que ela vem meio... Como que uma célula-tronco. Uma página em branco, vou me adaptar em tal situação. A célula-tronco, inclusive, ela tem o exossomos dentro dela também. Mas a célula-tronco, eu preciso estimular ela para ela virar uma célula útil. Sim. Por exemplo, uma célula que produz gordura de novo, uma célula que produz colágeno de novo, que a gente chama de fibroblasto, enfim, não vou entrar nos nomes, que é muito complexo. Mas a célula-tronco, ela consegue, eu falo que é aquele que está no terceirão, não sabe ainda o que vai fazer da vida, e aí vai prestar vestibular para alguma coisa. Tem que dar um norte para ela. Tem que dar um norte para ela e ela vai se diferenciar no que é útil para a gente. O PDRN exossomos já é o que tem de bom. Ah, tá. E aí sim ele entra numa célula só que está velha,
a gente chama de senescente, uma velha que já não está proliferando, que está sem energia, que não está produzindo o que precisa. Senescente, uma célula senescente. Vou usar esse termo para alguns amigos. Você está senescente, meu amigo. Modo simpático, né? Sim, sim. E aí ele rejuvenesce essas células. Se as nossas células estão jovens, a gente consegue manter a juventude da pele também, sem ficar inflando e enchendo de produtos. Então, é um aspecto bem interessante. Sabe como que o PDRN foi descoberto, por curiosidade? Descoberto especificamente, não sei, mas ele era muito utilizado. Se colocar PDRN e procurar matéria sobre isso, vocês vão achar coisas bem antigas já para tratamento de queimados ou para feridas de diabéticos. Olha só. Porque ele tem uma capacidade regenerativa muito grande. Então, cicatrizava a pele de forma, assim, harmônica, sem queloide, sem aquela cicatriz alta, sabe? Que a gente chama de hipertróficas. Então, ele era trabalhado para isso. Muitos artigos são para isso. Tratamento de queimados e pés diabéticos, por exemplo. Posso estar falando besteira, mas tem um método de tratamento de queimado que eles usam uma espécie de escama de peixe, alguma coisa que eles aplicam PDRN. sobre... É PDRN. É isso aí. Mas que era, acho que era tilápia, se eu não me engano, não? Então, o PDRN que a gente utiliza hoje, ele é extraído de salmão ou de truta. Perfeito. Mas tem esse aspecto no DNA. Ele é extraído parte do DNA do salmão e pequenos pedacinhos de DNA entram na célula e regenera o DNA que está fragmentado da célula velha. Então, o DNA da célula velha, ele está meio fragmentado. E ele vai dando esses pedacinhos, através do PDRN, para reconstruir esse DNA e a célula continuar ativa. Uma dúvida. É via oral? Aplicado. Injetável? Esse é aplicado. A gente não tem Anvisa para liberar que seja injetado. Tanto que em feridas... Nas feridas diabéticos até tinha uma injeção intramuscular, mas na estética a gente não tem liberação de Anvisa. Perfeito. Aliás, nem aqui, nem na Coreia, nos Estados Unidos, não tem liberação para injetar ele. Ele é aplicado. Então, a gente aplica na pele pós um laser, pós um outro procedimento, e ele ajuda na regeneração, no processo inflamatório, diminui a inflamação da pele, cicatriza muito mais rápido e rejuvenesce as células. Então, Olha só. a gente tem usado meio de padrão, assim, cada 2 meses, fazer um regenerativo. E deve ser um produto também, não é tão simples de ser encontrado? Ou hoje já... Não, hoje já está mais tranquilo. Tem Hoje, a ver assim, com criação de salmão em cativeiro também? Viabilizou a gente tem produtos que vêm mais... Coreia é um ponto... Lá é o centro da estética, Coreia assim. é maluquice, né? Coreia é maluquice. De estético deles é só ver a pele das coreanas, né? Então, você quer uma pele de qualidade sem estar inflada, pode ver, elas são maravilhosas, parece que não envelhecem nunca. E lá o forte muito é fios de PDO. Fios de PDO e regenerativo. Fio de PDO, vamos entrar nesse quesito. O fio de PDO, ele é um bioestimulador de colágeno também, só que ele é sólido. Então, por exemplo, eu uso muito Sculptra. O Sculptra é um bioestimulador de colágeno líquido. E eu injeto por baixo da pele, vou distribuindo essas partículas embaixo da pele, ele estimula a formação de colágeno, basicamente isso. E o fio de PDO é um fio. Os pacientes falam, mas o que é um fio de PDO? É um fio. Mas é um fio? É um fio. Eu mostro. É um fiozinho, realmente. Só que ele é feito de polidioxanona, que é uma substância que também estimula a formação de colágeno. Então, a gente faz tramas, por exemplo, linhas. Essas linhas que a gente já vê marcadas sem estar fazendo expressão. Né? Às vezes tem uma linhazinha ali que ela já está marcada sem fazer expressão. Então, não é só a toxina que vai resolver, porque tem uma cicatriz. Eu preciso estimular colágeno, estimular um tecido novo. A gente coloca fio embaixo dessa linha e ele faz um canudo de tecido novo. E ele vai subindo essa depressão. Então, esse é o fio de PDO. Então, ele não vai chegar a ser absorvido pelo corpo, ele vai ser englobado. Não sei o termo que vai usar, mas o corpo Vamos tirar a magia do fio de PDO? Porque a magia é assim, eu vou colocar uma substância, o seu próprio corpo vai produzir colágeno, é lindo, é meio mundo de Alice, assim, né? Na verdade, o que acontece? Eu injeto uma substância e o corpo fala assim, o que é esse negócio? Corpo estranho, tá aqui. Um corpo estranho. Exatamente. E aí vem umas células que eu falo que são os Pac-Mans, assim, que são os macrófagos. Eles vêm e falam assim, vamos eliminar essa substância estranha do organismo, porque senão a gente vai ter uma inflamação. E quando ele identifica, ele vê que a partícula é muito grande, ele não dá conta, e aí conversa com as células de defesa ali e fala assim, gente, tem um negócio estranho no corpo, o que a gente vai fazer com isso? Bom, não consigo eliminar, o que eu vou fazer? Vou esconder.
E aí produz um monte de fibras de colágeno ao redor e tecido novo ao redor desse fio e esconde do próprio organismo. Ele fica compatível. E aí ele fica ali produzindo. Então, naturalmente, ele vai produzir colágeno, mas é uma reação de defesa do nosso organismo. Legal. E aí ele vai degradando com o tempo. Ele hidrolisa e some. E fica só o tecido novo. Que é teu mesmo. Que é Não teu tem mesmo, problema. super tranquilo. Curiosidade, alguma possibilidade do corpo não aceitar esse fio? Ou já teve casos, enfim? A polidiaxanona, ela é bem biocompatível. Entendi. Ela é muito pouco alergênica. Eu nunca falo assim, não tem nenhum caso. Se a gente buscar bem a fundo em literatura... Sempre tem a premiada, né? Existe. Tem gente que tem alergia à toxina botulínica, ao botox, e é super raro, mas tem gente que tem. Às vezes por uma proteína que tem junto, mas ele é muito biocompatível, assim, é muito difícil. Olha, de todo o tempo que eu trabalho com harmonização, eu nunca tive um paciente com rejeição ao fio. Não. Eu tô achando que a pergunta é mais para arrumar uma desculpa para Yasmin. Você tá vendo? Eu não quero ir. Porque Acabei com a sua pode dar desculpa, Yasmin. Felipe. Não tem mais, né? Tem que... Vai ter que fazer. Não, ele é bem biocompatível, é um produto super seguro. Inclusive, aquela região que eu falei da maurose, né, da cegueira, eu coloco sempre fios nos meus pacientes. Então, a gente trata da mesma forma, mas eu trato com fio porque é seguro, é tranquilo. E como é que aplica esse fio? O fio, ele vem dentro de uma cânula. A gente tem a agulha e tem a cânula. A agulha, ela tem a ponta perfurante, né? Onde a gente perfura a pele. E a cânula, a pontinha dela é redonda. Ela tem um buraquinho interno, é oco. Esse fio vem dentro dessa cânula e um pedacinho para fora. Então, eu entro a cânula na pele, giro, tiro a cânula e o fio fica lá dentro. Aí, ó. É super simples. Não dói. É muito tranquilo. Mas É uma assim... anestesia que toma local? A gente faz a anestesia. A camada que vai o fio, normalmente é um subcutâneo, que a gente fala, que é aquela camadinha de gordura que eu estava comentando com vocês. E a camada de gordura, ela é praticamente insensível. A gente não tem muita sensibilidade ali. Não é o nosso foco de inervação nessa região. Então, é uma área bem tranquila para passar cânula. A gente anestesia o ponto de entrada. Porque na entrada eu vou passar pela pele e a pele, sim, a derme é sensível. Então, anestesia o pontinho de entrada, faço a abertura sem dor nenhuma, a anestesia fica bem tranquila e a gente deposita na área que não tem tanta sensibilidade. Não deixa, obviamente, cicatriz nenhuma depois, é bem... Nada. Olha só. Não, ele é muito simples. O fio realmente é um procedimento... Pouca gente faz porque ele é bem técnico-dependente, assim, né? Normalmente é quem já tem um tempo de harmonização que acaba fazendo o fio. Mas ele é muito bom. Resultado muito bom, muito seguro. Né? Não tem risco de obstrução de vaso, de necrose de tecido, essas coisas, às vezes, horrorosas que a gente vê no Instagram, porque a gente só vê coisa horrorosa no Instagram, né? Com tanta coisa linda que a gente tem, e pra vocês terem noção, 10 anos de harmonização, eu nunca tive uma situação de isquemia ou assim de alguma complicação mais grave. Graças a Deus, se for buscar nada. no Google, é como, né, sintoma de alguma doença. Qualquer coisa... Eu falo, não pesquisa. É só desgraça, não. Não, você está pensando em fazer, não pesquisa. Vai, Não pesquisa. visita antes do profissional, né? Porque as pessoas adoram uma tragédia, então vão colocar lá o que é impactante, o que dá mais curtida, o que as pessoas vão interagir mais. Choca mais, né? Que choca mais. E esse fio é o mesmo que se usa no rosto para tração? Tração. Tudo. É fio de PDO também. Só que o fio de PDO de tração, ele tem como se fosse garras. Pensa num arame farpado. É um mini arame farpado. Então, ele tem algumas espículas, assim, umas garrinhas. Essa garrinha prende na gordura e você traciona ela. E reposiciona as gorduras, porque as gorduras vão derretendo bem nesse sentido, assim, para o centro e para baixo. E aí, quando a gente passa o fio com as espículas e eu traciono o fio, essas garrinhas abrem, prendem na gordura e reposicionam o tecido. É estranho. É estranho, mas é bem bom. Mas estou explicando tecnicamente Sim, faz total sentido. Faz todo né? sentido. Então, a gente pega o que está deslocado. Por isso que eu falo, a gente tem que entender a anatomia e entender como Claro. que a gente envelhece. Se eu entendo isso, eu sei onde trabalhar. Exatamente. Aí é que está a diferença, né? A gente falava antes do cadáver fresco ali, que vocês vão trabalhar. Obviamente fresco, porque passou um tempo de que faleceu o indivíduo, já enrijece, já resseca e tudo mais. E para tu teres realmente esse conhecimento de onde passar, porque aqui, como a gente falou antes, é super inervado. E né? agora eu vou te impactar um pouco. Ai.
O cadáver fresco, ele é falado assim, fresh frozen specimens. Ele é chamado um assim... nome bonito. É que nem a Maurose, a gente muda o nome para ficar Sim, menos impactante, né? Na sorveteria, E para o Instagram fresh integrar, frozen né? specimens. Porque se colocar cadáveres lá, o Instagram boa. não entrega. Tem isso também, gente. Puxa vida. Eu tudo fiquei isso. sabendo isso muito tempo depois. Falei, por que não está entregando o meu curso de cadáver? Porque estava escrito cadáver. Putz, Aí, grilo. corta. Mas, enfim, fui e voltei. O cadáver fresco, eles são assim, são pessoas que doam em vida o corpo para a ciência. Sim. Então, essa doação em vida, por que ela tem que ser feita em vida? Porque a partir do momento do óbito, o espécime ou a pessoa é congelada. Não tem conservantes, não existe um momento de enrijecimento ou usado formol ou usado glicerina, não existe nenhum ativo que vai conservar esse tecido. O que conserva ele unicamente é o congelamento. Por isso ele é tão realístico. Por isso que o treinamento em cadáver fresco é tão impactante, assim, profissionalmente falando. Porque você realmente vai ter uma cabeça ali que parece que acabou de falecer. Então, ele vem, a gente até compra dos Estados Unidos normalmente, né? Os institutos de treinamento, porque a gente não tem uma legislação, realmente esse respaldo para a gente poder fazer isso no Brasil ainda. Está iniciando, mas eu falo assim, como é a venda da peça, do espécime, é um risco muito grande, né? Fazer isso no Sim. Brasil, talvez a gente não tenha essa maturidade ainda. No mercado negro. Começa um mercado negro. Eu acho que é por aí que a gente não consegue regulamentar nacional. Mas nos Estados Unidos é comprado, então você compra, por exemplo, eu sou cirurgia dentista, eu posso trabalhar com cadáver fresco com o quê? Com a cabeça. Porque é a minha área de atuação. Ah, ele vem em partes? Então, ele vem à parte. Por exemplo, você é um cirurgião ortopedista, você quer dar um treinamento sobre uma cirurgia de joelho. Você pega a perna. Olha só. Ele acontece dessa forma. Então, ele é congelado, tem freezers mesmo no instituto. Esses espécimes são passados por exames, então são todos examinados. A gente sabe que não tem doença nenhuma, transmissível. Tem todo um cuidado. Controle de E qualidade. eles são descongelados um dia antes ou dependendo do horário do curso no dia. Bacana. Então, ele fica realmente perfeito. É como se eu Isso pegasse seria o a que sua é uma- cabeça aqui, Felipe. Deixa eu dar só mexer. uma olhadinha. Mas seria o que? Morte encefálica? A pessoa tá com o corpo em funcionamento, mas... De tudo, na verdade. Tem baleado, tem de câncer, tem morte súbita. As causas são Que multifatoriais. não afetou aqui, É. quase que... Aí, fecha um grupo de médicos e tudo, faz quase que uma compra da Shopee, que vem fracionada. Ai, gente, eu peguei uma vez que foi um trauma de crânio, então tinha um abaulamento, assim, craniano. Não sei exatamente qual foi, mas no instituto a gente tem, no Instituto de Treinamento de Cadáveres, tem o laudo todo certinho. Qual foi a Olha causa só, das mortes, legal. se é homem, se é mulher, enfim. Porque é uma situação que tu não vais conseguir de forma alguma um boneco, um modelo ali, Não né? tem nenhum não tem treinamento como, que não tem você como. consiga fazer da mesma forma, mesmo porque eu faço dissecação de espécime, né? Então a gente fala que é estratificação da anatomia. Eu vou rebatendo camada por camada. Então você sabe, essa aqui é a pele, essa aqui é a gordurinha onde a gente coloca o produto, aqui embaixo da gordurinha está um nervo super importante, aqui a gente tem a artéria tal, olha a profundidade que essa artéria tá. Não está lá embaixo como você achou, ela está aqui em cima. Então é um treinamento que realmente não tem como a gente fazer de outra forma. E livro de anatomia, ele vai te mostrar a direção meio básica. Sim. Mas as variações anatômicas são enormes, são 70%. 70%? 70% de variação anatômica. Puxa vida. Então, se você não estuda no cadáver fresco, você não consegue ter realmente a experiência e ali você Precisão, né? a precisão. E você pode treinar quantas vezes você quiser. Ah, eu quero aprender a fazer rinomodelação, que é um pouco mais delicado. Você treina, remove o ácido, treina de novo, sente a camada, pode abrir e ver onde você está injetando o produto. Então, realmente, assim, para a prática clínica, é um diferencial muito grande, muito grande. Pena que é um diferencial, deveria ser obrigatório, né? Uhum. Uma situação dessa. Eu dou aula na graduação agora, né? E na graduação a gente vai conseguir levar os alunos para ter uma experiência rápida, mas pelo menos para eles entenderem a importância de conhecer mais profundo. Assim. Já incutir isso na cabeça deles de que, olha, o dia que sair daqui, Por favor, seja vamos estudar. responsável e aprenda mesmo antes de fazer, né? É isso. A questão da harmonização facial, vamos falar de homens, que também tem tido bastante procura. Sim. Antes tu tinhas comentado ali da questão de estudar bem a fisionomia de cada um, porque respeitar, né, a origem étnica, tem tudo isso, né? Sim. Aqui hoje a gente tem gente de todos os cantos do país morando na nossa região aqui de Balneário.
Então, realmente são estruturas muito diferentes de uns e outros. E acaba que a gente, batendo o olho na rua, assim, tu vê a mulherada com a mesma forma. Os caras também acabam... aquela lente de contato nos... Tudo não sei igual. se é assim que chama, né? Nos dentes, lente de contato. Aham. Quadradão aqui, uma barba bem cortadinha. Tudo igual. Tudo igual. O que é que hoje chega um caboclo desse aqui, nossa, me incluindo também, que nunca fizemos nada, nenhum... Né? O máximo que faz é tomar banho com uma bucha. É o mesmo sabonete para tudo. O shampoozinho a gente compra. Não, né? shampoozinho sim, mas eu digo, não, tu faz peeling, por acaso, não? Não. Como é que é aqueles... Esfoliação. Esfoliação? Não? Só na barbearia, de vez em quando vai, né? Mas... Não, é bom, Só. importante. E o que hoje um homem que chegue lá, que queira melhorar o visual, tem de opções, assim? Sabe que é interessante que a gente tem já cria um perfil, né, de busca. Então, eu tenho muito paciente que vai lá que é justamente assim, estou começando a harmonização e vários vêm assim, minha mulher mandou eu vir aqui. Não, É muito perfil, é verdade, assim, de falar assim, minha mulher falou que já era bom eu começar também, porque ela tá se cuidando muito e ela quer também que eu me cuide, o que eu acho uma graça, inclusive, né, ter um cuidado com o outro, né, eu não quero ficar toda cuidada e deixar o marido de qualquer jeito, né? Lambão ali do Vamos lado, cuidar né? dos dois, para os dois andarem juntos, essa é a ideia. E aí eles vêm buscando justamente isso, assim, queixas bem tradicionais dos homens. As rugas da testa, rugas ao redor dos olhos, olheira é uma coisa que reclamam bastante, e deixar um pouquinho mais marcada a mandíbula. Então, esses são... ao concurso, assim, é o que eles mais buscam, são essas queixas. É a olheira, tirar o aspecto de cansado, melhorar as rugas e marcar um pouquinho mais a mandíbula. Esse é padrão. E aí a gente vai trabalhando de acordo com a análise facial, como eu falei. Então, eu vou analisando bem certinho, assim, as proporções, porque eu tenho paciente, por exemplo, que vem pedindo para fazer mandíbula. Eu quero uma mandíbula bem marcada, mas essa região aqui tá bem murchinha, tá pequena. E aí eu brinco assim, que o que a gente vê de homem pera por aí... Pera. Pensa uma pera? É pequenininha em cima e maior embaixo. Parece uma cuia, né? Parece uma cuia. Posso usar homem cuia também. Então, a gente vê isso muito. Por quê? O paciente vem e fala assim, quero fazer minha mandíbula. Cash, né? Cash, porque sim. mandíbula vai bastante produto. É enchimento? É só enchimento? É que ácido usa? hialurônico. E ali vai bastante, pra gente conseguir marcar bem ali, não sei, pelo menos umas 6, pensando nessa parte inferior toda, porque não dá para fazer mandíbula sem deixar o mento alinhado com a mandíbula, senão fica desconexo. Então, às vezes pensa no cash e fala, cara, vamos fazer, né? Vamos fazer. E às vezes o paciente chega e fala, não dá pra gente fazer mandíbula ainda em você. A menos que a gente melhore essa estrutura para criar proporção, para aí a gente poder fazer o aumento da mandíbula. Então, tem que ter proporcionalidade. Mas fica bem interessante. Quando a gente entende isso e consegue trabalhar com as proporções, a gente realmente só define um pouco mais os ângulos, mas não modifica. Essa é a ideia. Não é aquele que vai chegar no prédio depois de ter feito e não vai reconhecer. Identificação facial, você foi. Trava. Celular não vai. Não abre nunca mais o celular. Mas uso. E o que eu percebo bastante nos homens também é insegurança em relação à agulha. Eles me desculpem, mas falo por mim, eles têm um pouco mais de medo da agulha, da cânula, passa mal de vez em quando, daquela baixinha de pressão, né? Uma hipoglicemia. Não é tão familiar, né? Porque é uma coisa nova, realmente. Acho que a mulher já está habituada ali a fazer os peelings, a fazer microagulhamento, a fazer uma coisa ou outra, já vai criando esse hábito, né? Então, aí a gente tem um cuidado muito especial. Então, acho que o que os homens têm buscado lá é porque eu fui odontopediatra por 16 anos. Então, quem é odontopediatra tem uma mão muito leve. E por isso, assim, eu sou muito paciente, isso sempre fui, a pediatria já veio com essa abordagem, mas não pela paciência, pela delicadeza da mão, assim, sabe? De fazer as coisas com cuidado, de focar muito na anestesia, deixar bem anestesiado, para não ficar passando por desconfortos, enfim. E aí tem uma confiança legal do público masculino. Tem um público bom masculino lá no Instituto, sim. Essa questão que tu colocasse que vão lá para fazer a mandíbula e tem que... Aqui, como é que chama essa Aqui a gente chama de malar. Malar. A gente vê pessoas, vamos falar aqui de exageros, né?
que de repente parece que estão com o olhinho apertado. Vai De lá. tanto preenchedor. Cadu Moliterno, né? O Stênio Garcia, meu Deus do céu, o cara O parece Stênio o ovo fizeram- Não, parece o ovo Foi da Alice lá, bastante. aquele... Né? É isso, que daí faz um, aí faz o outro para compensar, vai fazendo e a hora que vê... Eu acho que do Stênio, sinceramente, eu não fui tão a fundo para identificar, mas eu acho que ele teve uma reação de edema, de hiperedema ali. Esquisito, né? Porque eu tenho a impressão que ele não ficou a da do mesma Calypso forma também, depois. a Joelma, A Joelma né? também teve. A gente chama... Não sei, né? Não vou diagnosticar Sim, ela, sim, porque não sou eu que realizei o procedimento, mas a gente tem um edema que a gente chama de ETIP, que é um edema tardio, intermitente, persistente, que às vezes você dorme bem e acorda inchado. Isso depende muito do produto que você está utilizando, às vezes de uma imunidade, se tem uma baixa muito grande de imunidade, teu organismo acaba reagindo. É bem raro acontecer, mas acredito que esses 2 casos especificamente pode ter sido um edema tardio mesmo. Até porque a gente imagina que pessoas de projeção como eles e de uma Uhum. condição financeira legal não iriam em qualquer profissional, né? E aí tem, assim, eu penso naquela correria de Joelma, show, alimenta mal, não dorme direito. A gente tem que estar bem também, né? Tem que estar com o nosso organismo bem. Então, não adianta encher o rosto de coisa se a gente está com o cortisol estourando, com radicais livres altíssimos, com o corpo todo inflamado de má alimentação, não fazer exercício físico, não tomar água, vamos tomar um gole até que deu até um nervoso agora. E que tem muito disso, né? Mas tem que estar. É natural do ser humano querer ser emagrecido, querer ficar, resolver rápido, né? Se fosse com um comprimido melhor, mas tem que cortar, faz. Eu não Vamos quero fazer. passar tempo trabalhando nisso para conseguir o resultado. Imediatismo, né? Sério. Falando em Joelma, em pular, outra coisa que tu tinhas comentado antes por exemplo, maratonistas, a gente falou de muitos esportistas de alto rendimento que judiam demais dos seus corpos também, né? E é um público... Isso também, precisa. radicais livres altíssimo. Então, é um público que a quebra de colágeno ela é muito acelerada. Então, não é só perder a gordura facial que preenche, dá sustentação, mas é a quebra de colágeno. Ela é muito aumentada. Então, são pacientes que se a gente quer gerenciar, meu corpo está legal, mas eu quero que meu rosto também fique, que eu me sinta bem com o meu rosto, tem que estar ali bioestimulando o colágeno sempre, tem que estar estruturando onde você perde estrutura com um pouquinho de preenchedor, tem que estar com regenerativo, porque dele ajuda essas células a não envelhecer, porque os radicais livres liberados, né, do excesso de exercício, ele vai fazer uma senescência nas nossas células, né? Vai ter um envelhecimento nas nossas células. Então, tem que estar gerenciando. Mas isso é um constante e é interessante ter falado disso porque como a gente se cuida ou faz academia constantemente, não adianta fazer assim, eu vou fazer 6 meses, depois eu vou parar que tá bom. A harmonização é a mesma coisa. Tipo, hoje eu tô mais velha que ontem, amanhã estarei mais velha que hoje. E é só ladeira abaixo. É só ladeira abaixo. Depois dos 40, então... Depois dos 40, socorro. Depois da menopausa, Deus me livre, né? Mas então, especialmente falando de mulheres, mas andropausa, enfim... tem essa queda, essa ladeira. E a gente tem que estar gerenciando. Então, isso que às vezes as pessoas se enganam também. Eu vou fazer um tratamento de harmonização e, ok, tô pronto. Não, se você não ficar mantendo a toxina, o botox feito para equilibrar as forças dos músculos, diminuir essa força que puxa tudo para baixo, que esse músculo do pescoço puxa tudo para baixo. Então, tem que diminuir essa força depressora aqui para manter tudo no estruturado. Senão vem gravidade. Ou pular de correr e o músculo puxando para baixo, aí não tem o que ajude, Vai né? virar um bulldog. A maratona começa mesmo, aquele acho que é o pior bulldoguinho. dos cenários, né? Porque envolve sol, a Sim. corrida, o impacto Falta envelhecimento, que é o que mais envelhece. Desidratação, Impacto. né? Porque tá suando o tempo todo ali. Então, tem que estar gerenciando. É tratamento. Ele não é um procedimento, ele é um tratamento. Se você quer realmente gerenciar o envelhecimento, você tem que estar constantemente fazendo. E como a gente conversou antes, é mais econômico do que a gente deixar tudo acontecer e depois falar assim, agora vem e me socorre. Porque eu tenho que trabalhar todas as camadas, o osso, o músculo, a gordura profunda, a gordura superficial e a pele. Então, cada camada é um tratamento diferente. Sim. Então, se a gente quer manter legal, a gente tem que estar... E é onde, de repente, vêm as grandes Constante. lambanças ali, que deixa para
juntar para fazer uma reforma geral. E aí realmente tem situações que tu deveria estar tratando primeiro alguma coisa para depois outra, e se for fazer ao mesmo tempo, a chance de dar problema é grande. Maior, porque você está colocando muita substância no organismo, né? Eu tenho uma paciente, por curiosidade, essa semana eu costumo fazer planos anuais. Primeiro eu recebo a paciente, eu vou fazer um tratamento, ou o paciente, faço o tratamento inicial para dar aquela condição legal que ele está esperando, e depois eu faço um planejamento anual. Legal. E aí eu fechei o anual de uma paciente dela, falou assim, mas vai ser só isso nesse ano? Porque ela fez vários preenchimentos, fez bastante bioestimulador para a gente fazer esse resgate, né? E depois a manutenção não fica muita coisa. Então é um bioestimulador aqui no rosto, um no pescoço, uma toxina aqui a cada 5 meses. E aí coloquei o planejamento dela. Nossa, mas daí agora é só isso? Eu falei, agora é só isso. Agora você já fez o que tinha que fazer. Agora a gente vai manter. Então, fica mais tranquilo e fica mais fácil. Sim. Fica mais fácil economicamente também. Doutora Alessandra, chegando ao final aqui... Que triste! Passou rápido, né? Vamos marcar uma segunda aí, vamos levantar as dúvidas, até aproveitando, você que está assistindo aí, se tiver dúvida, se tiver alguma questão que gostaria de esclarecer, deixa nos comentários, a gente vai respondendo, mas também fica de dica para uma próxima e a gente vir com um assunto interessante dentro de tantos outros que a gente já falou aqui. Podemos falar de várias coisas, empreendedorismo, né? O pessoal tem muita coisa boa. Com certeza. Mas coloque então da questão do Instituto. Se de repente tem algum profissional que está assistindo a gente que tem interesse, se já está nessa área, quer se especializar ou se quer partir para essa área de harmonização e também da questão da clínica, do atendimento a público. Não, olho para você agora, olho para a câmera. Estou me sentindo importante com essa câmera. Bom, então, gente, Alessandro Cordaça, eu tenho um instituto na rua 1542, aqui em Balneário Camboriú. Ali em Balneário Camboriú. E a gente trabalha com toda a parte de harmonização. Nós temos todos os serviços de odontologia ali também, odontologia estética, lentes de contato. Temos uma ginecologista, uma sexóloga. Poxa. Né? A gente tem uma equipe completa de harmonização corporal. Eu, especificamente, trabalho com harmonização de face. E a gente tem os cursos que a gente ministra lá, como uma mentoria. Então, quem é da área da harmonização e quer aprofundar os seus conhecimentos, conhecer técnicas novas, entender muito bem a parte anatômica para realmente entregar resultados mais seguros, a gente ministra os cursos lá de mentoria, mini residência e curso associado com o ITC, que são os cursos de cadáveres também. Então, é só me procurar, vão ser todos muito bem recebidos. O café e o biscoitinho são uma delícia. Olha, que joia. E a equipe vai estar de braços abertos. Uma curiosidade, essa questão de trabalhar com os cadáveres. Hoje não deve ter muita gente no país que... assim, que tem esse conhecimento de fazer dissecção, de apresentar essa estratificação das camadas, não são tantos assim, não. Então, é interessante que, de repente, o pessoal até de outras regiões... De outras regiões, Muito bom. Esses que me convidaram para o curso, elas são de Curitiba. Que legal. E um outro que eu vou fazer curso em Milão esse ano também é de Salvador. Olha só. E me convidam para fazer essa parte anatômica. Que bacana. Então, vamos aprender. Vamos aprender muito de anatomia. Com certeza. A gente deixa também o teu contato e o endereço também no linkzinho, no descritivo, para o pessoal não... Redes sociais. E agradecer demais vocês, né? Mia, Felipe, por terem me recebido aqui. O papo foi uma delícia. Vamos marcar com certeza. E as portas lá vão estar abertas para vocês também. Esse aqui vai primeiro. Depois eu te conto como é que Depois ele conta se foi tranquilo. Vamos fazer um especial aqui. Podia fazer os dois indo lá. O antes e depois, né? Vamos lá. Não, sem transformações. Sem transformações. Então, agradecer pelo teu tempo, pela tua agenda também de estares aqui, trazendo tantos esclarecimentos. Muito obrigado. Pessoal que está assistindo, os contatos estão todos ali. Quem quiser se arrumar ou se aperfeiçoar. E também, se quiser comprar apartamento, né? Daí com a gente. Então, tá joia, pessoal. Antes de ir embora, deixa aí seu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para receber sempre as novidades. Lembra de deixar aí nos comentários também, interajam. A gente curte trocar ideia com todo mundo que está assistindo e comentando. E procure a doutora Alessandra quando quiser realmente trazer um ar novo para a tua vida ali, né? Vão ser bem-vindos. Vou esperar por todos. Perfeito. Muito obrigado. Obrigada. Obrigadão. Até a próxima. Hey, você chegou ao lugar certo. Fonte de informações pra ficar esperto. Tudo sobre Balneário, Camboriú e região. Investimento, lazer, sempre com opinião. Viver na Praia Podcast, de Mia e Felipe, corretores da cidade.
Novidades, notícia, oportunidades. Um oásis pra nossa audiência. Aqui é a fonte que mata a tua sede. Informação de qualidade com relevância, passada por realmente quem sabe. Viver na Praia Podcast, de Mian e Felipe, corretores da